Fala pessoal, e aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Regis do canal De Volta às Origens. E eu estudei sobrevivencialismo por mais de 20 anos, todos os dias, né? Tinha vez que eu estudava sobrevivencialismo por mais de 10 horas por dia, né? Pelo menos por uns 10 anos. Engraçado, porque assim, dá mais do que uma faculdade, né? Aprendi de tudo. Tipo assim, se eu pudesse me preparar para ser autossuficiente, opa, sim, com certeza, claro que eu conseguiria, né? Para não depender do sistema ou ficar offline de certa forma, daria, né? Não completamente, mas ainda assim daria-se para se tentar, né? Bom, o fato é o seguinte, né, que mesmo todo o conhecimento que eu adquiri, todas as informações que eu tive nos últimos anos, né, não é capaz de promover, né, como é que eu posso dizer, uma preparação a longo prazo, né? Então, tipo assim, eu tenho que estender o meu tipo de preparação. Ah, Regis, tá prestes a acontecer uma terceira guerra mundial. Sim, tá. Regis, tá prestes a acontecer um colapso econômico. Sim, tá. Regis, pode ser que depois de uma terceira guerra mundial tenha uma guerra nuclear. Sim, pode acontecer, né? Regis, pode ser que aconteça muitas coisas, né? Tem um monte de coisa que pode acontecer, pessoal, né? Que de repente pode mudar o seu dia da vida para a noite. No conhecimento no campo de sobrevivência, eu tenho informação suficiente, né, com as minhas experiências para sobreviver no cenário de crise com pouco equipamento, com pouca ferramenta, sim, claro, né? Se eu fosse sozinho também, se eu fosse um lobo solitário, sim, também. Mas isso não é um bom plano a longo prazo. Um bom plano a longo prazo envolve você ter pessoas confiáveis do seu lado. Né? Por quê? Porque mesmo o melhor preparador, ele pode se acidentar. Às vezes, se ele quebrar uma perna, um braço, ou se ele ficar doente, né, talvez ele precise da ajuda de outras pessoas. Ah, eu sou um lobo solitário, né? Eu sou um Grey Man Directive, né? Que é o que o pessoal sobrevivencialista fala, né? Aquela pessoa que quer ficar fora do sistema, quer ser o homem cinza, né? Não funciona a longo prazo, né? Então o objetivo sempre foi você tentar achar pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento que você, ou às vezes conhecimentos maiores ou com qualificações específicas. Por exemplo, o médico. Quem é que não queria ter uma comunidade sobrevivencialista de repente que tivesse um médico, ou que tivesse um farmacêutico, um botânico, ou um mecânico, ou um engenheiro, né? Ou um químico, coisas do tipo, né? Acho que todo mundo gostaria de ter. Mas o problema é que esse plano é fraco, né? É fraco por causa do quê? Por causa do comportamento humano, né? Geralmente as pessoas elas não investem no seu autoconhecimento. Tipo assim, você quer conhecer uma pessoa, é só você falar não para ela. Né? Você quer conhecer alguma pessoa, é só você dar corda para ela. Né? Deixa ela falar à vontade. Você vai conhecer essa pessoa. Você quer conhecer alguma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela. Você vai ver que é realmente essa pessoa. E é nesse ponto que o ser humano falha muitas vezes. Então, tipo assim, isso que eu estou falando não é filosofia do sobrevivencialista, né? Só que hoje em dia, tanto homens quanto mulheres, eles são pessoas mimadas mentalmente, né? Então, tipo assim, o cara é um adulto, mas tem a cabeça de uma criança. A mulher é uma adulta, mas tem a cabeça de uma criança. Não pode escutar um não, não pode ser contrariada, não pode ser contrariado.
se comporta como se fosse de porcelana e quebrado. E que pode ser quebrado com facilidade, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas entram em debate por motivos tão pequenos, tão desgraçados, de certa forma, né? Ah, o fulano ali fez biquinho para mim, né? A pessoa imediatamente já deixa de conversar com aquela pessoa ali. Você pode ter feito o bem que for para aquela pessoa, mas a partir do momento que você fez alguma coisinha que ela não gostou, imediatamente ela já vira a cara, já quer ir embora, já quer não quer conversar mais. Você entende? E é isso que vocês vão passar no momento de crise, porque o próprio nome já fala, crise, né? Aí, né? Ah, Regis, eu tenho que treinar minha resiliência. Não. Não é nada disso. Nunca foi nada disso. Você tem que amadurecer, né? Esses dias um amigo meu, Bruno Lebedenko, ele pegou e me convidou para participar de um grupo de psicologia, né? A intenção dele estava no seguinte sentido: Regis, faz bastante tempo que você está sozinho, meu amigo, eu quero ver você feliz de novo, né? E lá no grupo, né, me indicou o psicólogo e tudo mais, ele falou assim, lá tem bastante mulheres que, tipo assim, que passam por situações difíceis e precisam de um homem bom que nem você. Talvez você encontre alguém lá, né? Ele disse isso com a boca dele, né? Mas eu já estava imaginando que era isso fazia bastante tempo. E eu não fui lá por causa da questão da mulher, né? Mas eu fui lá para saber o que realmente eles ensinam, né? O que realmente eles pregam, coisas do tipo. Eu vi que o psicólogo de todas as pessoas envolvidas ali está destruído. Pessoas que fazem tempestade num copo d'água por um problema minúsculo. Nunca passaram realmente por necessidade. Nunca foram privados de algo, né? Nunca... E tipo assim, pessoas que se lamentavam por coisas que... Ou ficavam brigando e discutindo por coisas que não vale nem a pena comentar. Isso demonstra falta de caráter? Não, não é isso, mas também mas para mim demonstra uma falta de maturidade. E é isso que você vai enfrentar no cenário de crise, né? Porque o próprio nome já diz. Você vai ter que lidar com pessoas que são de porcelana, meu guerreiro, minha guerreira. E tipo assim, qual que é a solução para essas pessoas? Conversar mais ainda sobre coisas fúteis, cara. E continuar fazendo perguntas sobre coisas que não vale a pena nem comentar. Ah, mas como que a gente pode melhorar? Né? Como que a gente pode fazer com que... tipo assim, se respondia uma pergunta com outra pergunta sobre aquele assunto que não tinha nada a ver, cara. Um negócio tão fácil de resolver, muitas vezes. Eu saí de lá, de dentro dessa sala, dessa reunião com várias pessoas, com uma coisa na mente. Eu sempre tive no meu entendimento, dentro de mim, que tudo que termina com gia, né, não presta. E tipo assim, dessa vez eu tive a confirmação disso, né, mais uma confirmação, né? Biologia, filosofia, escatologia, teologia, né, são estudos sobre as coisas que muitas vezes têm muita sensatez, mas outras decepciona. O cara, psicólogo, né, não vou citar o nome dele aqui, né, para não prejudicar o trabalho dele, talvez estivesse tentando fazer um bom trabalho, mas tipo assim, não aconselhando, e sim perguntando e deixando a própria pessoa responder. Mas tipo assim, do meu ponto de vista,
ele estava dando a essa pessoa que estava se perguntando o aval para que ela respondesse as próprias perguntas, né? O direito de fazer tudo que ela quisesse. Você entende? É isso que ensinam hoje na psicologia, né? Ô fulano, seu marido não é um bom marido, né? Ah, então troca, né? É mais fácil você trocar o marido do que ficar investindo num relacionamento que já está abalado, né? Ô fulano, o seu marido não te ajuda em casa, né? Então troca, né? Como é que foi dito? Relacionamento abusivo, uma coisa assim, né? Um relacionamento onde que uma das partes sempre é a ofendida, né? É aquele negócio que eu falei para vocês, o relacionamento tem que ser um ping-pong, e foi isso que eu disse na sala, né? Não tem que ser uma competição. Você tem que confiar na pessoa que está do seu lado, né? Mas tipo assim, eu vi que de certa forma lá eles não estavam incentivando isso, estavam incentivando as pessoas a tomar entendimento da própria falta de caráter dela e continuar, incentivar. Você entende? Porque isso é normal nos dias de hoje. Do meu ponto de vista, é corrosivo. Te destrói de dentro para fora. E depois parando para pensar, né? Depois que eu cheguei em casa, fui tomar minha cervejinha, fui relaxar. Eu mandei mensagem pro cara, falei assim, ô guerreiro, você não tá ajudando ninguém não, você só tá piorando a situação, né? Falei com essas palavras que eu vou falar para vocês. Eu falei assim, ó, você é um profissional, né, da psicologia, não é? Pois é. E tipo assim, você fez faculdade e gastou muito do seu tempo, do seu dinheiro para fazer essa faculdade, não foi? Pois é. Do meu ponto de vista, se você ajudar alguém a sair curado do seu consultório, você perdeu o cliente. Ele falou assim, pois é. Então, quando você vai num psicólogo, muitas vezes, ele não está ali para te ajudar, ele está ali para ganhar dinheiro, chegado. Você tem que parar para pensar nessas coisas. Quando você vai no médico, por exemplo, ele não está interessado na sua saúde, ele está interessado em grana. E cobra caro por isso. Então, se você sair do hospital ou do consultório médico curado, ele perde o cliente dele. Ou se você sair do psicólogo curado, né, do problema que lhe aflige, né, sabendo a resposta que você deveria ter ouvido, né, ele perde o cliente dele. Ah, você me ajudou muito, eu ajudei, né, mas perdi o cliente. Por quê? Porque você se curou do problema. Do meu ponto de vista, essas pessoas nunca vão ajudar ninguém, né? Quem tem que se ajudar é você. Em que sentido? Em que razão? Né? Aprendendo a viver do jeito que tem que se viver, do jeito que tem que se viver. Não reclamando de tudo. Não fazendo de tudo uma tempestade de copo d'água. Não se comportando como uma criança mimada que quando alguém fala não, né? A pessoa imediatamente... Homens, vocês nasceram para trabalhar. Né? Sua função é essa, dói. Né? Você sua, você sangra, né? Você se esforça, você se sacrifica. Né? Mulheres, vocês nasceram para cuidar dos seus maridos e cuidar do trabalho dele. Né? A partir do momento que você entende isso, fica tudo mais fácil. Num cenário de crise, né, você pode piorar sua situação muito ainda por ficar se apegando a esses conceitos modernos do dia de hoje. Ah, não, né, porque as coisas vão melhorar, às vezes não melhora não. Né? Se você não souber o que fazer, e se você estiver do lado com pessoas erradas, né, do seu lado,
sua situação só vai piorar. Você tem que saber com quem que você está. Né? Isso tudo se baseia em quê? Em confiança, em unidade. Entende? Você tem que saber que aquela pessoa que está do seu lado, ela vai dar a vida por causa de você, e do mesmo jeito você vai dar a vida por causa dela. Que essa pessoa não é fraca, não é covarde, né? Que não vai te trair na primeira oportunidade. Né? E o único jeito de você conseguir essa unidade é com aquele lá de cima lá. É ele que une as famílias, o marido, a mulher, a esposa, os filhos. Sem isso você pode esquecer. É por isso que a Torá foi escrita. Você entende? Eu falei para esse psicólogo, né, que depois virou meu amigo, eu falei assim, ô guerreiro, tudo que você está ensinando, né, é o contrário da Bíblia. Tudo que você está tentando passar para as pessoas é o contrário da Bíblia. Né? E por incrível que pareça, ele não se ofendeu. Né? Quer dizer, até que ponto ele foi errado? Não muito, porque pelo menos ele aguenta escutar a verdade. Mas muitos não. Né? Nem todo mundo, muitas vezes, que te dá uma bofetada, né, que nem eu sou provocativo, né? Eu provoco para ver onde que a pessoa chega, né? Eu costumo testar as pessoas que estão do meu lado, né? Nem todo mundo que fala não para você quer seu mal. Nem todo mundo que te dá uma bofetada ou te corrige em público, né, te quer mal. Nem todo mundo que pô, se você tem um amigo do seu lado de verdade, cara, você pode falar o que você quiser para ele, que ele não vai se ofender não. Ele vai no mínimo pensar e meditar naquilo ali que você falou, né? A sua amizade de anos não vai acabar por causa disso. Quando eu cheguei em casa, também mandei mensagem para esse Bruno Lebedenko. Eu falei assim, ó, meu irmão, desculpa, não vou participar desse negócio, não é para mim. Não tem nada a ver comigo, né? Desse negócio de psicologia aí, né? Procurar um psicólogo e tudo mais. Não é para mim. Né? Por quê? Porque muitas pessoas que vão lá têm muito porquês, né? Tem muitas perguntas, né? Eu sou uma pessoa decidida. Eu já tenho as respostas. Eu não tenho muitas perguntas. Eu sou diferente, né? Mas isso não significa que eu sou um narcisista. Se alguém vir falar alguma coisa para mim e se ela explicar por que que ela pensa daquele jeito, ser diferente de mim, eu vou tentar entender, né? Eu não sou o sabichão de tudo, né? E eu não ligo de ser contrariado. Eu já vi muitas vezes que eu fiz muitas coisas erradas, né? Que tipo assim, provavelmente se alguém tivesse do meu lado, tivesse um pulso um pouco mais firme de me falar assim, não faça isso, ou não faça aquilo, ou não faça aquilo, eu talvez pudesse ter me ajudado um pouco mais. Ou se não, talvez aquilo que eu passei tivesse que ter passado mesmo de fato, para aprender um pouco mais sobre mim mesmo, né? A vida é uma escola, né? E o melhor professor é o erro, por quê? Porque ele cobra caro, mas ele ensina. Ninguém vai te ensinar isso, né? Não sem cobrar muito caro. E vocês pensam que talvez vocês montando uma comunidade autossuficiente, sobrevivencialista, vai dar certo? Vai nada, meu irmão. Se muitas vezes você não consegue se dar bem com sua família, você acha que você vai se dar bem com desconhecidos? Você entende?
Se você não consegue se dar bem com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com algum membro da sua família, você acha que você vai se dar bem com pessoas que você não conhece? Mesmo vocês tendo um mesmo norte? Sabe por quê? Porque falta respeito. Porque você foi educado para ser um príncipe. Ou você, mocinha, foi educado para ser uma princesa. Você não foi educado para ser um servo. Você quer tudo na mão. Você quer tudo com facilidade, sem trabalho. Que trabalhem os outros. Né? Os outros têm que trabalhar e eu vou ficar de boa no meu canto. Geralmente é assim que funciona. A gente foi educado para ser os príncipes da vez, né? Os príncipes e as princesas, né? Ninguém pode escutar um não que imediatamente já fica totalmente revoltado e isso não é pra mim, vou sair daqui, vou sair do meio aqui porque tá muito pesado o clima e não sei o que lá, né? Muitas vezes você tem amigos que aparecem só nos momentos bons, né? Nos momentos ruins eles desaparecem. Essa é a explicação, né? Porque todo mundo gosta de coisa boa. Ninguém gosta de coisa ruim. Você entende? Então, o modo e o comportamento como você se comporta dentro da sua casa, com seus familiares, significa, né, se você vai ter sucesso ou não no cenário de SHTF. Porque muitas vezes amizades que são formadas num campo de batalha duram para sempre, né, de certa forma. Né? Porque foi num momento difícil ali, dificílimo. E as unidades que foram combater em guerra ali, depois que terminou a guerra, né, os caras continuou se reunindo, se tratando como que se fosse irmão. Né? É por isso que tem guerra. Porque se eu não defender a vida do meu companheiro que está do meu lado, né, se ele morrer, pode ser que eu fique sem defesa também. Então, para eu me defender, né, eu preciso da ajuda dele. E ele da minha. O nome disso é unidade. Engraçado que esse foi um dos primeiros preceitos bíblicos, né, que os exércitos de todo mundo tiveram a partir da onde? Da Bíblia também. Você pode ver que a maioria dos exércitos são formados nos princípios bíblicos do rei Davi. Davi primeiro tinha 3 valentes, depois tinha 30 valentes, depois ele teve 300 valentes. Né? Davi falava assim, eu quero um copo de água. O que os caras faziam? Ia lá no meio do campo de batalha, atravessava no meio de um monte de inimigo, 5, 6 inimigos, e trazia um copo de água para o cara. Você entende? Será que a sua fidelidade é desse jeito? Pensa nisso. Se você não pensar desse jeito, num cenário de crise, dificilmente você vai conseguir vencer e ultrapassar esse cenário de crise. A gente está vendo que está às portas dias medonhos, né? E tipo assim, tudo que você estudou, para tudo que você se preparou, pode ser que não signifique nada. Né? Por causa das pessoas que estarão no mesmo ambiente que você. Pessoas que são quebráveis muito facilmente, entende? Pense nisso. De que adianta você ter se preparado tanto, hein? Sendo que isso daqui, ó, atrapalha isso daqui, ó. Por causa desse negócio, dessa engenharia social dos dias de hoje, né, as pessoas passaram a agir pela emoção e não pela razão.
qualquer coisinha você se sente atacado, né? Subvertido, né? Despojado. Quer dizer, te ensinar a ser fraco. É isso que você tem que começar a mudar. Antes de continuar aprendendo sobre o vivencialismo. A destruição está à porta. Né? Qualquer pastor de igreja vai te falar isso. Qualquer catedrático aí que lê um pouquinho as escrituras vai falar isso. Você próprio, se ler as escrituras, vai ver isso. Claramente. Estou falando de destruição está à porta. Não estou falando da vinda do Messias ou algo do tipo, não. Deixa de ser a princesinha. Deixa de ser o príncipe. Nem passa a ser o servo. É isso que você tem que fazer. Ao invés de ser servido demais, aprenda a servir. Né? Porque um servo sofre. Né? E você tem que aprender a sofrer um pouquinho, né? Para não ficar resmungando de tudo, né? Hoje em dia, as pessoas têm que ter um tipo de adaptação, né? Por exemplo, muitos sobrevivencialistas falam com relação ao que, como que eu posso mudar para uma área rural, Harry, sendo que eu vivi a vida toda na cidade, né? Aí, de acordo com alguns especialistas aí do YouTube, aí, primeiro você muda para uma cidade pequena, né? E depois que você mudou para uma cidade pequena, você muda para uma área da zona rural, né? Quer dizer, não envolve o estresse, né? Houve adaptação, né? Mas você tem que ter essas feridas, esses machucados de vez em quando, né? Então, tipo assim, não adianta preservar demais aquilo que não dá para preservar, gente, né? Ou vai ou racha, ou é 8 ou é 80, ou é sim ou é não, né? Então, se você precisar fazer alguma coisa e, tipo assim, o seu companheiro, sua companheira não está querendo fazer, né? Se não foi na maciota, né? Muitas vezes tem que ser na, na coisa indigesta, intragável, entende? Se você é o responsável por sua família, entende? E muitas vezes isso deixa a cicatriz profunda. Mas se é você que escolhe pela sua família, você tem que escolher certo, né? Mesmo deixando marca. O bom é que a marca é para ser lembrado, né? Toda ferida deixa uma marca para ser lembrado aquilo que você fez ou aquilo que fizeram com você, né? A gente não está preparado para o que está para vir. Não porque a gente não tem conhecimento com relação a sobrevivencialismo, não. É porque a gente não tem conhecimento com relação a isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A fraqueza nossa está nesse lugar. O único jeito de a gente compreender isso mesmo é estudando a Bíblia, conhecendo o patriarcado, né? Seguindo, né? Aquilo que está escrito, né? Nem homens se comportando que nem homens, mulheres se comportando que nem mulheres. Seus filhos sendo educados dessa maneira também. Pessoas dignas, né, de confiança, de ter honra, né, que daria a vida, um irmão daria a vida pela irmã, um pai daria a sua vida pelo filho, um filho daria a sua vida pelo pai, coisas do tipo, entende? Isso não se compra, não, né? Na loja de sobrevivência. Unidade
Unidade. Mas como é que você vai ter com unidade com pessoas que não são agradecidas? Pensa nisso. Às vezes você tem mais unidade com um cachorro que você treinou, que você manda e ele obedece, né, do que com os outros, né? Principalmente na família de vocês, pessoal. Vocês têm que ter unidade na família de vocês. Muita unidade. Todo mundo tem que trabalhar junto, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, todo mundo tem que pensar da mesma maneira. Em grupo, num coletivo. Todo mundo rumando num só objetivo, né? Respeitando a liderança da casa e coisas do tipo. Bom, vou ficando por aqui, que o vídeo está com 31 minutos já. Eu sou o Regis do canal De Volta às Origens e até a próxima.